São 7h31. A região dos Inhamuns continua na pauta, na agenda política do estado do Ceará. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu na noite dessa quarta-feira cassar os mandatos da deputada estadual Aderlânia Noronha e do deputado federal Genesias Noronha, com repercussão também na vida política e eleitoral do prefeito e do vice-prefeito de Parambu, como conta agora, com detalhes, o repórter Carlos Alberto. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, decidiu na noite dessa quarta-feira, por 6-1, cassar os mandatos e suspender os direitos políticos do deputado federal Genesias Noronha e da mulher e deputada estadual Aderlânia Noronha, que fazem parte da cúpula do Solidariedade no Ceará. Genesias e Aderlânia, que recebem assessoria jurídica dos advogados Vicente Aquino e Tibério Cavalcante, segundo o próprio Genesias, entrarão com agravo de instrumento contra a decisão do TRE. E irão também recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para provar inocência nas denúncias do Ministério Público Eleitoral que os implicam no crime de abuso de poder econômico nas eleições de 2018. Registre-se que, mesmo com a decisão dessa quarta-feira do TRE, Genesias e Aderlânia continuam no exercício dos mandatos até uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Os direitos políticos de ambos só serão suspensos após a decisão do TSE. O mesmo processo por abuso de poder econômico tem ainda o prefeito de Parambu, Raimundo Noronha, e o vice-prefeito Júnior Noronha, que não são atingidos pela cassação de mandatos. Ambos terão, se o TSE confirmar a decisão do TRE, os direitos políticos suspensos e não poderão disputar as eleições de 2020. Raimundo está no primeiro mandato e tem o direito a concorrer à reeleição. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h33. O texto do Carlos Alberto bem claro, Beto Almeida, a informação bem transparente mesmo, ao dizer que o Tribunal Regional Eleitoral cassou os mandatos de Genesias e Aderlânia, mas ambos irão continuar no exercício da atividade parlamentar, porque a legislação os protege até a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Luzenor de Oliveira, olha só, o deputado continua no cargo, na função dele, a deputada também. E a gente está falando aqui, no caso especificamente dos dois, logicamente, mas a medida também atinge o prefeito de Parambu, o Raimundo Noronha Filho, e também o vice-prefeito, que é o Luiz Noronha Júnior, que são parentes, né, do Genesias Noronha. Lógico, eles não foram atingidos aí com a cassação, mas com a inelegibilidade por 8 anos. Então, a repercussão é enorme e traz uma preocupação a mais, Luzenor. Aqui, inclusive, serve de alerta para outros políticos, porque qual é o crime aqui do Genesias Noronha e da Aderlânia? É de terem utilizado a internet, inclusive as redes oficiais da Prefeitura de Parambu, para se promoverem. Essa é a acusação, é fazer o uso da internet, tá certo? Da internet, quando eu digo, não é a internet deles, das redes deles, não. São as redes oficiais da Prefeitura de Parambu, para divulgarem atos nos quais eles estavam presentes e se promovendo. Esse foi o entendimento da Justiça Eleitoral. E aí é que abre o precedente, que eu julgo, inclusive, perigoso para os demais. Porque quantos outros parlamentares, inclusive os que estão eleitos aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, também não incorreram nesse mesmo tipo de crime. Lembrando, inclusive, que não são apenas esses casos aqui, esses processos, que estavam para ser julgados lá na corte, aqui no TRE. Não, existem outros casos. Não Beto, especificamente pelo uso do poder político, mas também por abuso do poder econômico, claro, que estão para serem julgados. E um detalhe que eu também considero aqui relevante, dizendo, é óbvio, tudo isso vai acabar parando em Brasília. A grande dúvida é saber o seguinte, olha, vai para Brasília, tem recurso, tem os embargos... Tem agravo de instrumento aqui no próprio Tribunal Regional. Depois vai para o TSE, as eleições são em outubro. Você acredita, Luzenor, que com essa lerdeza da justiça como um todo, no geral, esse processo todo possa
ser julgado até outubro? Eu acho difícil. Jornalista Belton Mendes, você fez uma explanação sobre o crime no qual o deputado Genesias e a Aderlânia são acusados. E o que me chamou a atenção, porque para os ouvintes internautas, quando a gente fala sobre abuso do poder econômico, fica a impressão de dinheiro jorrado numa campanha eleitoral, né, num volume bem elevado, porque abuso pressupõe excesso. E nesse caso, como você bem expôs, Beto Almeida, o abuso está no uso das redes sociais da prefeitura com a divulgação de imagens de atos e ações, inauguração de obras e projetos realizados pela prefeitura e viabilizados pela deputada estadual Aderlânia Noronha e pelo deputado federal Genesias Noronha. Só apenas para fazer essa observação, porque quando a gente fala sobre abuso do poder econômico, pode ser interpretado como excesso de dinheiro. E, no caso, a Justiça Eleitoral entende que o abuso do poder econômico é abuso também, ou uso excessivo desses meios que são canais de promoção dos parlamentares, dos ocupantes de cargos executivos no poder público. Pois é, e é exatamente por isso que o deputado Genesias Noronha considera que a decisão da corte aqui da Justiça Eleitoral aqui no estado do Ceará foi muito dura, porque na realidade, mesmo que eles tenham incorrido em erro aí, não teria sido exatamente no pleito eleitoral e em função nas ações prestadas por ele e pela mulher para o município, Luciano. E ele argumenta que foi muito dura. E olha só, o resultado, a corte do TRE, são 7 integrantes, são 7 membros. A votação foi praticamente por unanimidade, 6-1.